Oi, chegamos para o nosso segundo estudo sobre devoção nesse mês de setembro. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre devoção e adoração. No primeiro estudo, nós falamos sobre os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Qual a diferença? Eu citei essa passagem para falar sobre devoção também. Por quê? Porque esse ato, de você ter esse sentimento, a adoração é um sentimento, é uma ação que você deve ter só com Deus, ou Deus, Jesus, Espírito Santo, que você não pode ter com outras, vamos dizer assim, divindades, ou então pessoas. Você não deve adorar pessoas. Até tem esse jargão aí pelo mundo, sempre falando adorar só a Deus, adorar só a Deus. Realmente, o sentimento de adoração deve ser rendido ao Senhor. E qual a diferença para a devoção? A devoção, eu expliquei, que é o ato de dedicação, é você dedicar um tempo, você dedicar um momento, você se dedicar. E a pessoa devota, ela pode ser devota de outras situações da sua vida. Por exemplo, um aluno devoto é um aluno estudioso, que ele dedica tempo aos estudos. Então, essa é a diferença. O incentivo a vocês de falarmos sobre devoção neste mês é incentivar a você a sempre ter o seu tempo, o seu momento de devoção, que é diferente do momento de adoração. Você pode estar adorando a todo momento, você dedicando o seu momento ao Senhor através de um louvor, mas a devoção é você realmente parar, e ali você se dedicar a aprender sobre o Senhor, aprender sobre a sua palavra, a oração, ouvir a sua voz, A gente não pode confundir. Eu tenho visto aí, há uma questão entre os cristãos, que essa coisa de, eu estou adorando, eu sou um verdadeiro adorador. Sim, devemos ser. Mas e aí, você conhece a quem você adora? Você tem estudado sobre quem você adora? Você tem se dedicado a ouvir a voz dele? E uma coisa que me incomoda muito essa questão da adoração é porque às vezes a gente percebe que algumas adorações, alguns louvores não são prestados ao Senhor. E também assim, o momento do culto também não é um culto a Deus, às vezes é um culto ao homem. Porque você vê ali palavras, atitudes, direcionamentos que estão muito mais para o lado profissional, de exaltar levitas, músicos, pregadores de sucesso, do que a quem devemos culto, que é o Senhor. E o culto ao Senhor, que tem lá a parte de adoração, a parte de palavra, ele requer o quê? Uma devoção. Você tem que ser o devoto, do Senhor, de Deus, de Jesus, a ponto de ser um adorador em espírito e em verdade. Você conhece quem, é o sentimento, você conhece quem você está ali adorando. Você sabe o que ele diz, você reconhece as atitudes dele, Você reconhece como que ele age, como que ele se agrada do que você está fazendo. E aí você escuta às vezes alguns louvores, às vezes as pessoas falando coisas que você para e pensa assim, mas isso é para o Senhor? Porque às vezes tem essa questão, de se o Senhor fizer, o Senhor tem que fazer. Claro que tem, eu ia citar esse louvor, mas ele é um louvor legal, que é se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele também é Deus, que vem da palavra dele, que é a verdade, A gente tem que o adorar independente do que ele vai fazer, porque nem sempre ele vai fazer a nossa vontade. E a gente não pode deixar de adorar e também não pode deixar de ser devoto. Por quê? Porque a gente crê nele, a gente crê em Cristo, a gente crê na salvação. Tudo que foi feito já foi consumado lá na cruz. Então assim, o que nós temos que receber, a gente já recebeu, que é a graça dele, é a salvação. Nós iremos ao céu a partir do momento que nós o recebermos em espírito e verdade e dedicarmos esse tempo até a volta dele em devoção, prestando a ele esse tempo, ao culto, que é estando naquele momento cultuando a ele, adorando somente a ele, e o conhecendo a ele, orando, tendo momentos de agradecimento e também de petição, que é o normal. A gente pede, a gente clama e ele nos escuta.
Se ele vai fazer ou não, a gente tem que entender que às vezes o que ele vai fazer é melhor do que a gente está pedindo, sempre. Então vamos lá, em Salmo 119, versículo 2 diz assim: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Então, se você conhece o estatuto do Senhor, se você conhece a palavra dele, né, você é feliz em conhecer e você obedece, você está o buscando de todo o coração. Né? Você está dedicando tudo de melhor que você tem para com ele e ele se agrada. Então, medite nesse versículo, medite nessa palavra. Vamos ter outros estudos a respeito. E aí a diferença, né, que é o que eu vim falar hoje, de devoção e adoração, é isso. Adorar, você pode estar em espírito de adoração durante todo o seu dia, né, falando com o Senhor, adorando, aquele sentimento dentro do seu coração: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, aleluia, glória a Deus. Mas a devoção é aquele ato de você se dedicar a estudar, né, a ter uma devoção, a ser aquela pessoa praticante também, né, pregando a palavra, falando com as pessoas a respeito do amor de Jesus, do amor de Cristo, falando sobre salvação. Isso é devoção. Será que eu me fiz entender? Pode às vezes dar uma confusãozinha, mas espero que vocês entendam.